Bom, entramos agora na ferramenta de backup, que é uma funcionalidade que vem desde as versões do Windows 98. No Windows XP, eu tenho essa opção de fazer uma cópia dos meus arquivos. Então o backup serve para prevenir uma perca de documentos. Se eu fizer essa pergunta agora para vocês, eu acho que 80% da turma responderia: não, eu não tenho um backup atual dos meus arquivos. Ah, está no meu pendrive. E fora o seu pendrive, ele está em outro lugar? Então a ferramenta de backup é recomendada para, no caso de manutenção do computador, ou no caso de um computador de um cliente que você pegou para fazer um serviço. Você faz o backup e garante que, se acontecer algum problema, você tem como recuperar esses arquivos. O Windows oferece essa funcionalidade de backup dentro lá da ferramenta do sistema, certo? Que é onde eu encontro também outros utilitários. Então, para o Windows XP, eu vou lá em iniciar todos os programas. Na parte de acessórios, tem a ferramenta do sistema e tem um backup. Bom, acessando ele, aí ele apresenta o assistente do backup que vai guiá-lo. Então ele é auto-intuitivo. Oferece dois tipos de serviço: backup e restauração. Então, se você já tiver feito o backup, você pode fazer a recuperação. Após o término, ele pergunta onde é que você quer fazer. É recomendado que seja em mídia externa. Então vai ser no CD, vai ser no DVD, vai ser num pendrive de grande capacidade, de 16 GB ou 32 GB, ou um HD externo de 500 GB, de 1 TB. Bom, o backup já está feito e, se você restaurar, inicia o processo e na segunda tela escolhe em restaurar. No Windows Vista, nós temos no mesmo lugar: iniciar todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema, e aqui você não tem mais a ferramenta de backup, você tem o nome status e configuração do backup. Quando você tem a opção de configurar o backup automático, vai solicitar um local de armazenamento conforme o anterior, certo? Esse assistente de backup de arquivo, ele faz o backup dos arquivos mais comuns. Esses arquivos não estão incluídos, que é o arquivo de sistemas, o arquivo de programa, arquivos armazenados em disco rígido também, formatados com sistema de arquivos FAT, só reconhece NTFS, os arquivos que estão na lixeira, que são temporários, ou algumas configurações do perfil do usuário, eles não são incluídos em nenhuma ferramenta de backup do Windows. No meu Windows 7, você vai lá no painel de controle e a opção backup e restauração. Aí você pergunta, ele vai ser perguntado para fazer a seleção de configurar o backup automático. E aí você seleciona o local, então coloca o local da rede ou um local de um driver fora da rede. E aí você vai dizer quais são os itens. Se você deixar o Windows escolher, ele vai pegar todos os dados salvos nas bibliotecas, na área de trabalho e em algumas pastas padrões do Windows, certo? O Windows vai criar uma imagem de sistema que pode ser usada para restaurar o computador se ele parar de funcionar. Então ele faz tudo junto. Ou você pode escolher quais são as bibliotecas, quais são as pastas e se quer ou não a imagem do backup. E aí você faz os arquivos de dados, né, que são as bibliotecas, no caso aí o computador, quais são as pastas que você quer adicionar do seu diretório, do C2 ponto, e se você quer incluir uma imagem do sistema das unidades. No caso aqui, você verifica todas as configurações e manda salvar as configurações e executar o backup. No Windows 8, houve uma mudança, então o backup e restauração foi alterado. Foi alterado para histórico de arquivos. Esse histórico de arquivos, ele vai fazer esse backup de documentos, músicas, imagens, vídeos e da área de trabalho. E se você tiver configurado o OneDrive, que seria o Cloud Computing da Microsoft, eu tenho um drive na nuvem. Então, com o tempo, esse histórico vai criando esse programazinho histórico de arquivos cria um histórico e cria versões. E aí você, depois de configurado, pode fazer os arquivos retornarem a versões que foram salvas em datas diferentes. Então, eu posso restaurar diferentes versões de arquivos que foram alterados com o tempo. Lá no painel de controle, eu tenho o histórico de arquivos, e aí ele vai estar ativado ou não. Então, no painel de controle, eu tenho lá o meu histórico de arquivos.
No caso aqui ele vai pesquisar as unidades que eu posso fazer a questão de manter o histórico dos arquivos, está analisando. Não foi encontrada nenhuma unidade utilizável para fazer o histórico, então ou pode ser na rede ou pode ser em um HD externo. Eu posso restaurar os arquivos que já foram feitos, backup através do histórico. Seleciona a unidade, então adicionar local de rede ou adicionar um pendrive para fazer essa questão do backup. Posso trabalhar pastas que não quero que sejam incluídas no meu backup, então eu adiciono aqui as pastas que não vão ser feitas no backup. E as configurações avançadas, quando o tamanho do cache offline for 5%, salvar cópias de arquivos a cada hora e manter versões salvas sempre. Bom, antes de começar a fazer esse histórico, você tem que escolher o local, então pode escolher a unidade de conexão externa, como um pendrive, ou salvar na unidade de rede, e também há outras alternativas, mas eu recomendo vocês fazerem o seu backup dentro de uma conexão externa. Para configurar também no Windows 8, você pode ir através da aba lateral, então movimenta o seu cursor até o canto inferior direito. Então na tela do Windows, canto inferior direito, vai aparecer essa barrazinha de pesquisa, de configurações. Vai lá em pesquisar, digita histórico e já aparece histórico de arquivos. E você tem acesso à pasta histórico de arquivos. O histórico de arquivos só faz backup de cópias dos arquivos que estão nas pastas documentos, músicas, imagens, vídeos e área de trabalho. E dos arquivos do OneDrive, disponíveis offline no computador. Não adianta você usar os arquivos que estão online, ele só faz o backup dos que você sincroniza offline. Restauração do sistema. A restauração do sistema, ela tem o objetivo de retornar ao Windows as funcionalidades que anteriormente estavam funcionando corretamente antes de um possível problema. Então, quando ocorre um problema que prejudique o seu sistema operacional, a sua inicialização do sistema operacional, ou o sistema operacional ficou de repentemente lento e travando, você pode fazer a restauração do sistema. No caso do XP, ela é um pouco diferente das demais versões. Então, para acessar essa função no XP, você vai lá no botão de iniciar, programas, acessórios, ferramentas de sistema e restauração. Ao acessar essa restauração, ele vai abrir uma tela que vai dar a opção de restaurar o computador mais cedo ou criar um ponto de restauração. Restaurar o computador mais cedo, o processo de restauração vai ser iniciado com base em pontos pré-definidos. Então ele vai mostrar um calendáriozinho e aí vai perguntar para você qual daqueles dias você quer retornar. No caso de criar um ponto, você pode criar um ponto a partir daquele momento e pode fazer as devidas alterações sem nenhum medo de perder alguma configuração do seu sistema. Ao ligar o computador, você pode também pressionar a tecla F8 e aí vai aparecer uma tela escura com várias opções. Em uma dessas opções você pode fazer a última configuração válida. Isso em caso do seu sistema operacional não carregar a interface gráfica. No Windows Vista, nós temos um recurso chamado proteção do sistema. Então, se você desativa a proteção do sistema, ele exclui todos os pontos de restauração e aí não é possível restaurar o disco até você novamente ativar a proteção do sistema. Então no Windows Vista o recurso é diferente, o recurso se chama proteção do sistema e já vem ativado por padrão. Lá em sistema, no painel esquerdo, clique em proteção do sistema e aí você pode ser ou não solicitado da senha do administrador, que o Vista tem o User Authentication Control, que é a WAC. E aí para ativar a proteção do sistema de um disco rígido, você marca a opção de seleção ao lado desse disco. E para desativar, você desmarca a caixa de seleção. O processo de restauração é semelhante ao XP. No Windows 7, nós temos aqui a opção de criar um disco de reparação do sistema dentro da funcionalidade de backup e restauração. Então você vai ser pedido de um CD, de um DVD para criar uma imagem de restauração do sistema. Você vai criar o disco. No Windows 8, nós temos o backup de imagem do sistema. O que é esse backup de imagem? Ele vai tirar um print, vai tirar uma foto do seu sistema nesse exato momento que você clicou em criar o backup de imagem do sistema. No Windows 8, utilizando o mouse, nós vamos lá no desktop, traz o mouse, o canto inferior esquerdo, vai em configurações,
vai em painel de controle. Então você vai digitar histórico de arquivos. Nos ícones grandes você tem a ferramenta de histórico dos arquivos, que é o substituto da ferramenta de backup. Ele vai pesquisar as unidades que estão disponíveis para fazer o histórico. E aqui você tem a recuperação e o backup da imagem do sistema. Então, clicando aqui no backup da imagem do sistema, ele vai criar uma imagem do seu sistema atual. Então, ele vai fazer os dispositivos. Eu posso fazer em uma partição do meu HD, ele vai avisar que está no mesmo HD, mas eu posso fazer. Posso fazer em um ou mais DVDs, ou posso fazer diretamente na rede. Ferramenta de limpeza de disco. Bom, o objetivo disso é excluir arquivos inúteis do computador. Esses arquivos são gerados quando você acessa a internet, alguma instalação, alguma descompactação de um instalador. Então essa limpeza de disco foi iniciada no Windows 98 e após algumas melhorias implementado no XP, no Vista, no 7 e no 8. No Windows XP, ia lá no menu iniciar, programas, todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema, limpeza de disco. Caso o computador tivesse outras partições, aí o usuário seleciona qual partição que tem que fazer a limpeza. No Windows Vista, você vai clicar em iniciar programas, acessórios, ferramentas do sistema, limpeza de disco. Para o Windows 7, nós temos lá em programas, ou todos os programas, dependendo da sua versão, acessórios, ferramentas do sistema, limpeza de disco. Ele mostra qual é o disco que você quer fazer a limpeza. Ele faz a análise e depois sugere o que é que pode ser apagado. No caso do Windows 8 também é a mesma coisa, só que você pode usar a limpeza de disco para excluir arquivos do sistema no seu computador. Então aponta para o canto inferior, vai lá buscar o painel de controle e digita admin. Para quê? Para ele abrir as ferramentas administrativas. Então eu vou cancelar aqui a minha criação da imagem, início do painel de controle, ferramentas administrativas. No caso você pode digitar admin na barra de pesquisa e aí entra em ferramentas administrativas. Em ferramentas administrativas nós temos aqui a limpeza de disco, dentre outras ferramentas. Qual é o disco que eu quero fazer a limpeza? Ele faz análise e a partir dessa análise ele vai oferecer quais os diretórios e quais os arquivos que podem ser deletados do meu sistema. Lembrando a vocês que isso é uma operação que não tem volta, ele exclui sem passar pela lixeira, inclusive ele limpa a lixeira. Sobre o desfragmentador de disco, cuidado, não confunda limpeza com desfragmentação. O que é o desfragmentador? Nós temos o sistema operacional, um disco rígido, e ele vai guardando informações. Às vezes você apaga um arquivo e esse arquivo estava ocupando o início do disco. E aí você vai gravar um arquivo maior do que aquele que foi apagado. Então ele vai ocupar aquele espaço daquele arquivo e mais um pedaço lá no final. Então o seu armazenamento ficou fragmentado. O que é que o desfragmentador faz? Ele junta todas as peças que deveriam ser sequenciais. Então ele funciona reparando os arquivos fragmentados que estão no disco. Dependendo de como seja o uso do computador, o ideal é que seja feito uma vez por mês, no pontos utilitários de manutenção, para aumentar a velocidade de processamento do seu computador. No XP, essa funcionalidade ficava lá dentro da pasta acessórios, ferramenta de sistema, desfragmentador de disco. Então ele dava a opção de escolher qual unidade que deveria ser desfragmentada. No Windows Vista, nós tínhamos lá dentro de ferramentas do sistema o utilitário desfragmentador de disco. No Windows 7 nós temos a pasta acessórios, ferramentas do sistema, desfragmentador de disco. Então ele era a mesma do XP. Aqui é a tela do desfragmentador de disco. Então nós temos as unidades que estão disponíveis para fazer a desfragmentação. Você faz a análise para saber se ele está fragmentado ou não. No nosso caso aqui está em 0%, e desfragmenta o disco.
ele fala sobre o agendamento, então ele pode executar a cada 1 hora da manhã, em toda quarta-feira, se o seu computador ficar ligado, a cada meio-dia, quando você sai para o almoço, enfim, você pode agendar essa desfragmentação. Seleciona o C, clica em analisar, mostra a porcentagem de HD analisado, e aí ele mostra, está 8% fragmentado. Você pode clicar agora em fragmentar o disco. O desfragmentador de disco no Windows 8 e 8.1, ele mudou um pouco de nome, ele está em otimizar unidades. Só que essa ferramenta de otimizar unidades já é padrão. Então ele já é padronizado para utilizar essa otimização. Lá em otimizar unidades, dentro de pesquisar, você vai ver a mesma tela do desfragmentador. Então traz o mouse para o cantinho, vai lá em pesquisar, digita otimizar. Então ele vai mostrar a opção de desfragmentar e otimizar suas unidades. Como é padrão, ele já está 0% fragmentado. Então as unidades estão sendo otimizadas automaticamente com frequência semanal. Certo, pessoal? A rede do Windows. Bom, a parte de configuração de redes do sistema do XP está localizada lá em meus locais de rede dentro do painel de controle. Então, por essa ferramenta eu tenho acesso à conexão de rede que está ativa no momento. Após acessar esses meus locais de redes e as propriedades, eu posso escolher a conexão que está ativa para investigar se ela está ou não ativa, qual o tipo de conexão que ela está utilizando lá dentro de propriedades. Na janela de propriedades, aí eu tenho todas as opções de configuração de uma pequena rede. Todas as opções marcadas já vêm configuradas por padrão, certo? A opção clientes para redes Windows, ela é relacionada com a implementação de uma rede que usa sistemas operacionais Windows. E nós temos o agendador de pacote QoS que trabalha com a qualidade de configuração. E o agendador de pacotes QoS que está relacionado com a configuração da qualidade do serviço, ou seja, vai garantir um mínimo de recurso para determinado serviço de comunicação na rede. Então a minha rede do Windows, ela tem essa aparência aí, as propriedades do protocolo TCP/IP, onde vai me mostrar um endereço de rede. Esse endereço de rede é o endereço de identificação do meu computador dentro do meu grupo de trabalho da rede. Então a partir dessa janela eu tenho como especificar um endereço da rede, que é através desse endereço IP, Internet Protocol, ou posso obter o endereço automaticamente. O padrão, na maioria das redes, a gente tem um equipamento que fornece esse endereço para o computador, para o usuário não ter que inserir e decorar esse número, que pode se tornar uma dor de cabeça para cada rede que você vai acessar. Então, se você tem uma rede Wi-Fi no restaurante, você já obtém esse IP automaticamente do seu provedor de serviço. Então ele pode ser feito automaticamente ou pode ser feito manual. No caso da figura anterior, estava usando o IP 92.68.0.1 e uma máscara de subrede que era preenchida automaticamente. A outra opção é o gateway, que seria o portão de saída, certo? Esse gateway é se eu usasse um roteador para sair para a internet. E aí a partir desse gateway eu faria toda a comunicação externa da minha rede. Para que um computador participe de uma rede, né, para trocar os arquivos ou pelo menos para acessar uma impressora ou alguma funcionalidade da rede, eu tenho que estar configurado esses IPs. E na minha propriedade do sistema, como a gente já viu, eu tenho que ter o nome do computador e tenho que ter o grupo de trabalho a qual ele vai pertencer. No caso do Windows Vista, nós tínhamos lá no menu rede, o ambiente de rede, o submenu gerenciar conexões de rede, e o restante do procedimento é igual ao Windows XP. No painel de controle do Windows 7 nós encontramos a opção central de rede compartilhamento, que é a mesma que está sendo usada hoje dentro do Windows 8. Então no Windows 7 você tinha gerenciar a rede sem fio, que é o que é mais utilizado. Então todas as suas redes que são
acessadas, elas estão guardadas aqui, inclusive com as senhas armazenadas. Então, a partir dessa funcionalidade, você pode ver todas as senhas das redes que você já acessou. Há algumas funcionalidades, você pode configurar uma nova conexão de rede, pode conectar uma rede já existente, seja ela sem fio ou com fio, pode escolher um grupo de doméstico de trabalho, de compartilhamento, e pode solucionar problemas da sua rede com um reset do seu adaptador de rede sem fio, ou um reset do seu próprio adaptador de rede. Então, a central de rede compartilhamento do Windows 8, você pode alterar as configurações do adaptador, ou pode simplesmente clicar no adaptador aqui na sua direita. Para referência nessas aulas, nós utilizamos o livro Sistemas Operacionais do André de Oliveira Leite e o livro do Tannenbaum, Sistemas Operacionais Modernos. Eu recomendo também vocês acessarem o site oficial da Microsoft, o que segue, o windows.microsoft.com, na versão português, e aí vocês podem conhecer todas as funcionalidades, as que foram faladas e as que não foram, de todas as versões do Windows no site da Microsoft. Até a próxima semana, paz e bem a todos.